Salve, 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 galera aí do 7º ano, segundo bimestre do Marieta Braga. Vou fazer uma revisãozinha. Meu nome é o professor Matheus, estou com vocês aí nas aulas de sexta-feira, junto com o professor Gilson. Vamos fazer um breve apanhado do que foi visto, tá? Nada de muito novo do que a gente já viu, mas talvez ajude vocês aí quando vocês precisarem para verem esses vídeos de novo, tá? Então, o primeiro texto que a gente viu fala sobre o revigoramento do comércio e das cidades, pessoal. Eu não sei se vocês lembram, mas quando a gente estudou o feudalismo lá, a vida do homem era trabalhar nas terras do senhor. Não sei se vocês vão lembrar, vocês podem voltar, vou fazer um vídeo também sobre isso, tá? Então aqui, neste ponto da história, nós vamos encontrar um revigoramento das cidades, né, pessoal? Por exemplo, se a gente olhar para a nossa realidade hoje, onde se ganha mais dinheiro, pessoal? Né? No inconsciente nosso, quando a gente pensa onde ganha mais dinheiro, você fala São Paulo ou Areias, que é lá no interior. São Paulo, né, pessoal? A gente sempre imagina que uma cidade grande vai gerar mais riqueza, realmente gera. Também gera problemas, mas gera também riqueza. O revigoramento da cidade começa com o aumento da oferta de alimentos e já não necessitava de tanta gente trabalhando na agricultura, né? Porque o homem começou a produzir muito mais com as mesmas pessoas que estavam lá. E aí, então, para que eles vão precisar de mais mão de obra ali? Não ia precisar de tanta mão de obra. Então, as pessoas quererem se dirigir para o campo ou continuarem vivendo no campo vai se reduzir, né? A riqueza começa a se encontrar nas cidades. Os moradores do campo, então, passam a trocar o que produziam, seus alimentos, por artigos produzidos agora nas cidades. Sapatos, móveis e roupas. Aqui começa o boom do artesão, do artesanato, né? As pessoas precisavam de um sapato e tinham lá um saco de arroz, queria trocar por um sapato, eu não sei se era isso, tá? Mas para você entender, ele pegava o seu arroz lá e falava, você precisa de arroz, precisa comer. Aí o sapateiro falou, e o senhor precisa de um sapato novo. Então eles faziam essas trocas. Então as pessoas do campo produzindo alimento, indo trocar na cidade por esses utensílios, chamou a atenção das pessoas que queriam trabalhar com isso. Os artesãos, explodiram, né? Começaram a ter artesão por vários lugares e a riqueza começa a se concentrar então nas cidades e o artesanato começa assim então a ser carro-chefe disso tudo. Depois a gente viu também as feiras. Por que as feiras, pessoal? Porque a feira, mais tarde, ela vai dar origem ao que são as cidades, né? O aumento do volume do comércio, com o aumento do volume do comércio, surgiram também as feiras. Percebam, ao invés de a pessoa ir trocar em cada lugar com algo que ela precisava, essas trocas passaram a se concentrar numa coisa chamada feira. Pense você comigo na nossa realidade, tá? Se você quer comprar uma camisa, um tênis, um relógio, uma imagem, não sei, o que mais que pode se comprar, um pendrive, de tudo aí, né? Se você quiser comprar tudo isso, basta você ir à feira de Aparecida, que quando está funcionando, você vai e volta, você acha tudo que você precisa ali praticamente, né? Se você quiser ir, você consegue achar de tudo, de boné, utensílio da casa, de tudo, né? Então essa foi o grande lance aí das feiras e o boom do comércio, né? Era muito mais prático as pessoas irem nessas feiras quando eram marcadas para trocarem as suas mercadorias. Mais um pouco aqui. Como cada comerciante comparecia à feira com a moeda de sua região e como as moedas tinham valores diferentes, surgiram os cambistas.
os cambistas colocavam as moedas sobre um banco de madeira para examiná-las, por isso receberam o nome de banqueiros. Olha que interessantíssimo, pessoal. É muito louco isso. Percebam, ainda hoje a gente chama as pessoas que trabalham com esse negócio de dinheiro, pegar dinheiro aqui, passar dinheiro para ali, de banqueiros. Ainda hoje são os bancos que fazem esse trabalho. Hoje você pode comprar, por exemplo, no seu banco, moeda americana, né? Aonde você compra? No banco. Você não vai comprar na rua, pelo amor de Deus. Se alguém falar, tô esses dólares aqui, não, igual o Chaves, né? Não vale. Então, é interessante a gente ver que os bancos também são o resultado disso. Pessoal, quando a gente estuda a história, é importante perceber como essas engrenagens vão girando e as coisas vão acontecendo. Veja o boom do alimento que vai ser trocado pelas pessoas na cidade, que está gerando mais emprego, que vai fazer com que as pessoas troquem mais seus utensílios, suas produções. O número de pessoas querendo trocar, tanta gente querendo trocar, eles começam a se fixar por algum período em um determinado lugar, né? E eles ficam ali então trocando essa mercadoria, e essas feiras vão crescendo de tal forma que ali eles vão precisar de gente que avalie o dinheiro, né? Quando eles começam então a avaliar esse dinheiro, essas pessoas são banqueiros. Então a gente vai vendo que o comércio faz com que surjam as feiras mais tarde vão se tornar cidades, dentro das feiras nascem então essas trocas aí, né? E também com as trocas os bancos. Percebam que é uma evolução natural, né, dos acontecimentos aqui, né? Então é muito interessante isso aqui. Cidades novas e antigas. Com as inovações técnicas, diminuiu a necessidade de mão de obra na agricultura. Lembra que a gente falou isso? Então estavam produzindo mais lá com menos trabalhadores. Muitas pessoas se mudaram então do campo para as cidades. Acabamos de falei isso. Aonde tem mais oportunidades? Na cidade grande. O cara tá lá no meio do mato lá. Aí eles precisam de 10 pessoas plantando batata. Tem 15. Você é o 16º. O que você faz? Você vai embora. Vou meter o pé daqui, senão até chegar a minha vez eu tô perdido. Então no início da Idade Média, as cidades geralmente eram pequenininhas. Lá na Idade Média as cidades eram bem menores, com poucos moradores que viviam sobretudo do trabalho do campo. Pessoal, sobre a Idade Média, eu vou fazer um outro vídeo aqui, não para essa aula e não para a aula de História da Marieta. Eu vou deixar aqui para que vocês, se quiserem, possam entender melhor o que foi a Idade Média, né? Então, a partir do século XI, porém, o aumento do artesanato, lembra por que aumentou o artesanato? As pessoas estavam trocando seus alimentos, produzindo mais, querendo sapato, querendo roupa e tal. O aumento do artesanato do comércio, as cidades cresceram e novas cidades surgiram, pessoal. As cidades medievais eram chamadas de burgos. Aqui tem algo importante que não está dito aqui, como eu acabei de dizer. Estas cidades elas vão surgir a partir das feiras. Então, o comércio faz a cidade acontecer. Pessoal, não é isso a gente está dizendo, a gente está falando aqui do século XI, mas não muito longe. Se a gente estudar um pouquinho a nossa região, a gente vai descobrir que é assim. Aparecida era uma vila de pescadores, tá? Então, de vila de pescadores tornou-se uma cidade. Então você perceba que o comércio e a vocação da cidade está muito ligada àquilo que ela vai ser, né? Como é que a cidade surge, né? Por exemplo, a gente vai encontrar em Guaratinguetá o café, que depois vai mudar. Mas enfim, é assim que essas cidades e feiras surgem. Comerciantes, artesãos e suas corporações. Vamos molhar um bico aqui. Em muitas cidades medievais, uma pessoa só poderia trabalhar em um ofício se pertencesse a uma corporação, isto é, a uma associação de profissionais de um mesmo ramo de atividade. As corporações de ofícios protegiam seus associados. A gente viu isso na sala,
o texto está aí, mas o que, enfim, em várias cidades, com o boom do comércio, o artesão ganhando muito dinheiro, pessoal, ninguém ia deixar isso acontecer de qualquer jeito, né? Aí tinha lá, tem 3, 4 artesãos lá, daqui a pouco aparece um cara fazendo sapato também, a galera já olha pra ele e fala, pô, quem é que mandou? Não pode, não pode. Negativo. Esse cara, ele precisaria aprender, participar de uma corporação, né, de ofício, aprender a ser um artesão, passar por todo um processo, pagar uma papa, depois ser um mestre, entendeu? Deixar uma graninha lá, olha que coisa antiga, né? Se não pagar, não faz nada. Então, as corporações de ofícios, elas protegiam seus associados contra a concorrência e amparavam a velhice e a doença. Olha só o que é aposentadoria hoje, hein, pessoal? Coisa mais antiga, hein? Né? O cara chegava lá, tô trabalhando nesse ramo, né? Quando eu não aguentar mais trabalhar, eu preciso de uma renda aí. Se eu ficar doente, eu preciso de uma grana, né? Então, vocês percebam mais uma vez como o que a gente vive agora não é tão novo, né? São coisas que vêm num processo aí. As corporações de comerciantes eram chamadas de ligas, tá? Não é Liga da Justiça, não. Você deve estar pensando que o Super-Homem fazia sapato. Não é o caso, né? Ele fazia capa. Não, brincadeira. Reuniam profissionais de diversas cidades da Europa. A mais rica delas é a Liga Hanseática, que possuía numerosos navios e chegou a dominar o comércio do norte europeu. Percebam só que quando eu falo para vocês que eles tinham uma corporação, você deve estar pensando que são uns 5, né? Uns 6, juntou uns 10. Galera, foi um negócio assim de começar, eu quero fazer parte. Por quê? Porque tinha benefícios, né? Ele era protegido, amparado numa velhice, numa possível doença, e além de tudo, ele tinha aí, ó, veja só, a Liga tinha navios. Esses navios, com certeza, traziam as mercadorias, eles poderiam trabalhar muito melhor. As corporações de artesãos, sapateiros, tecelões, ferreiros, tintureiros, etc., eram dirigidas por mestres. Então, aqui entra aquela regra, pessoal. Se o cara quisesse ser um mestre, ele teria que aprender, entrar como um faz nada lá, entendeu? Ele ia ficar só para receber uma comida, ele não tinha um salário, mas ele ia aprendendo, ele ia galgando. É interessante ver que existia essa possibilidade, né? Muito embora seja muito sacrifício, existia essa possibilidade. Ele teria que poupar um pouco do dinheiro. Aqui uma lição importantíssima para a gente, né, pessoal? Sem fazer juízo de valor de tudo, é importante a gente aprender a dar os passos corretos, né? Isso também faz parte da história. A história ensina muito isso pra gente. O artesão começava a vida como aprendiz, trabalhando na oficina de um mestre em troca de alimentação, roupa e moradia. Então, depois ele vai se tornar um mestre. Então vamos fazer aquela recapitulada rapidinho. O revigoramento das cidades está ligado ao comércio, porque no campo eles estavam produzindo muito alimento com menos gente. Estava bom do jeito que estava. Então as pessoas do campo para as cidades. Então as feiras surgiram ali. Por quê? Porque existia muita mercadoria no campo, existia artesão fazendo muita coisa na cidade e eles trocavam isso. Junto com as feiras, nasceu os bancos. Por que nasceu os bancos? Porque vinha gente de todo lugar e cada um tinha sua moeda. Eles precisavam de alguém. Aí um cara bem malandro falou assim, já sei, eu vou ser o cara que pá, entendeu? Esse cara pegava as moedas e colocava em cima de um banco e olhava ali. E ficava com seu banquinho ali, né? Negociando. Hoje não é mais banquinho, né, pessoal? É bancão, Santander, Bradesco. Então é o boom dos bancos, começa lá atrás. Cidades novas e antigas, o pessoal saiu das cidades, foi para o campo. O campo deu aquela minguada, a galera voltou para as cidades e as cidades começaram a surgir, muito importante, junto com as feiras. As corporações começam a surgir, então também, vocês percebam que é um passo depois do outro, né? Graças ao comércio surgem os profissionais.
Com os profissionais existem quem ensine. Com os profissionais que ensinam também se juntam outros profissionais que fazem a mesma coisa e acabam ajudando um ao outro. O cara que quisesse, lá na frente, para ser um artesão, ele poderia trabalhar para um mestre só recebendo o alimento e abrigo. Depois disso, com o tempo, ele poderia se tornar um mestre, né? Então as corporações comerciantes eram chamadas ligas. E tínhamos também as corporações de artesãos. Então as corporações eram os artesãos e as corporações comerciantes eram chamadas ligas. Percebam sempre, as cidades surgem, o comércio, a cidade surge quase junto com os comércios, e a história toda acaba sendo uma evolução. Do campo vai para a cidade, depois da cidade vai para o campo, e aí o comércio cresce, e quando o comércio cresce, começa a ter vários comerciantes, e esses vários comerciantes começam a se organizar.